Agora que a gente já falou sobre energia, a lei de conservação da energia que está relacionada a ela, trabalho, enfim, esses conceitos já foram suficientemente discutidos, chegou a hora da gente falar de uma segunda lei de conservação muito importante que a gente tem em física e que está associada com uma outra coisa que a gente usa com bastante frequência, que é a conservação do momento e o centro de massa, que a gente vai ver tem uma relação direta entre essas duas coisas. Como que a gente pode pensar sobre conservação do momento, né? A gente já definiu o momento quando a gente falou das leis de Newton. Quando a gente introduziu elas, a primeira, a segunda, a terceira lei, a gente discutiu e o Newton definiu o momento e a força como a taxa de variação desse momento com o tempo. Então, quando a gente definiu a terceira lei, a gente utilizou uma colisão entre dois discos idênticos para ilustrar como essa lei funcionaria, né? E lá a gente viu que o momento total se conserva dos dois discos durante a colisão. O que significaria dizer, de maneira equivalente, que a força F que o disco 1 sente devido ao disco 2 era igual a menos a força que o disco 2 sente devido ao disco 1. E isso aqui eu vou chamar de equação 1 por enquanto. Mas a gente definiu também a segunda lei de Newton como F igual a dp dt. Então, se F é igual a dp dt, eu posso usar essa relação aqui para reescrever a equação de cima. E daí ela vai ficar dp1 dt é igual a menos dp2 dt. Aqui eu não escrevi o vetor em cima da força, porque a princípio a gente pode estar falando de uma dimensão, mas se você for pensar em mais dimensões, isso aqui vai continuar valendo. Só para ser mais rigoroso, eu deveria dizer que todo mundo aqui é vetor, mas eu não vou escrever porque por enquanto a gente vai estar pensando em uma dimensão. E essa aqui eu vou chamar de equação 2. Se essa razão é válida, então eu também posso escrever que d dt da soma P1 mais P2 é igual a zero. E eu posso fazer isso porque isso é uma propriedade da derivada. Eu tenho a derivada de uma soma, isso é igual à soma das derivadas. Aí eu passo um dos termos para o outro lado e eu vou ter a relação 2 que eu escrevi ali. Mas o que eu quero ilustrar com isso é que esse P1 mais P2 aparece na equação como se fosse um momento P, um P grande, eu quero dizer, um P que é a soma do P1 com P2. Então, dp dt continua sendo igual a zero. O que eu quero dizer, ou o que essa equação quer dizer, é que a taxa de variação desse momento P, que é a soma do P1 mais P2, se conserva. Então, quando você tem a colisão entre os dois discos, você tem o momento dos dois mudando significativamente. Eu digo, tem a colisão, os dois vão ter velocidades opostas depois, supondo que eles tenham a massa parecida ou idêntica. Mas a soma do momento dos dois não muda. Então, esse momento P que está aqui, ele se parece com o mesmo momento que a gente tem na lei de Newton. Só que aqui, quando a gente define as leis de Newton, a gente está falando de uma partícula. E aqui, esse momento, eu estou falando de duas, que para esse caso aqui que eu quis definir, por simplicidade, eu disse que ela ia dar zero. Mas isso aqui poderia não dar zero. Agora, antes de a gente pensar na segunda lei de Newton para um sistema de partículas, a gente precisa entender o que essa soma significa. Se eu posso aplicar a lei de Newton para uma partícula,
e eu posso aplicar ela para uma soma de partículas, qual é esse ponto representativo que está representando essa partícula, a soma das partículas P1 e P2? E o que isso significa? Então a gente pode fazer isso pensando que, além dos dois discos estarem colidindo, que você tem sobre eles a ação de uma força externa. Então, se você tiver uma força externa, quer dizer que você vai ter alguma coisa como dP1 dt, a taxa de variação do momento da partícula 1 vai ser a força que a partícula 1 sofre ou recebe da partícula 2, somada com a força F1 externa que é aplicada sobre a partícula 1. E, ao mesmo tempo, eu vou ter uma equação análoga para a partícula 2. Então, dP2 dt vai ser igual a F que a partícula 2 sente devido a 1, mais uma força F2 externa. Isso aqui eu vou chamar de equação 4. Se a gente somar essa equação aqui membro a membro, então eu vou ter membro a membro, eu quero dizer que eu somo o que está do lado esquerdo da igualdade e somo também o que está do lado direito, né? Faço essas duas somas separadas. Então, do lado esquerdo tem o dP1 dt e dP2 dt. E a soma desses dois, como eu tinha acabado de escrever, eu posso escrever isso como um momento maior P, que eu vou chamar só de P sem índice, né? Então quer dizer que dP dt, esse P é a soma do P1 mais P2, vai ser a soma da força F1 devido ao disco 2, mais a força F1 externa, mais a força que o disco 2 sente devido ao disco 1, mais a força F2 externa. Vou chamar isso aqui de equação 5. Então veja só, nessa equação a gente tem essa força sendo somada com essa, mas a gente já viu pela equação 1 que está aqui em cima que essa soma vai dar zero, porque essas forças são um par ação e reação. Então, como a soma delas vai dar zero, só vai sobrar F1 mais a F2. Mas aí, essa força somada com essa, eu posso dizer que isso aqui vai ser uma força... Opa, eu estou falando de uma dimensão ainda, não preciso do vetor. Vai ser uma força externa, que é a soma de F1 mais F2. Então, fazendo essa consideração, a gente vai ter simplesmente que dP dt vai ser igual à força externa aplicada sobre as duas partículas. Então, isso tem uma implicação bastante interessante. Isso quer dizer que o momento da soma dessas duas, a soma do momento dessas duas partículas, ele continua se conservando e ele vai ser igual à força externa que está aplicada. Então, se não houver força externa aplicada, a taxa de variação desse momento é zero, então significa que o momento é conservado. E o momento vai variar se houver uma força externa sendo aplicada. Então veja só, assim como para uma partícula a gente tem que essa equação aqui, a segunda lei de Newton, vai nos dar uma relação entre a posição dessa partícula com as forças que estão sendo aplicadas. Quando a gente olha para essa aqui, que é totalmente análoga à segunda lei de Newton, a gente tem uma interpretação um pouco diferente, no sentido de que
essa equação representa como vai se comportar um ponto representativo que representa uma partícula que, na verdade, não existe. Então, a soma das duas partículas não dá uma outra partícula que está em algum lugar. Mas as leis de Newton podem ser aplicadas a esse sistema de partículas como se a gente tivesse uma partícula que representa esse sistema que a gente está querendo estudar. Então, a gente precisa encontrar uma maneira de equacionar isso aqui. Então, se existe esse ponto representativo, qual é esse ponto? Para procurar essa representação dessa posição imaginária, não, na verdade a posição não é imaginária, a posição de uma partícula que é imaginária de certa forma, a gente pode, por simplicidade, considerar inicialmente o caso de duas partículas de massas iguais. E só porque isso é mais simples e depois a gente estende para outras situações. Então, como que a gente pode fazer isso? Então, suponha que eu tenho uma partícula P1. Agora eu vou escrever com a notação vetorial, porque isso aqui já vai ficar valendo para qualquer sistema. Então, se esse momento P1 ele é uma massa vezes a velocidade, eu posso escrever isso como dr1 dt, onde R1 é o vetor posição da partícula 1. E aí a derivada dele vai dar a velocidade, por isso eu posso escrever dessa forma. E o momento P2 vai ser análogo, é a mesma massa m que eu estou falando, então vai ser m vezes dr2 dt. E vou chamar isso aqui de equação 6. Equações 6, se preferir. Então, daqui já vem uma relação bastante interessante, né? Se você quiser escrever quem é o momento total, que ele vai ser a soma do momento 1 com o momento 2, isso aqui vai ser m ddt de R1 mais R2, onde eu estou fazendo a soma aqui de cada um dos lados, né? E mais uma vez eu estou usando que a soma da derivada, a soma de duas derivadas é a derivada dessa soma. Então eu posso escrever dessa maneira aqui. Agora, já que o momento P, esse aqui, ele é um momento total das duas partículas, é conveniente a gente pensar que esse momento está associado à massa das duas partículas. Então eu vou chamar m maiúsculo de 2 vezes m. O m pequeno que eu tinha colocado ali com a massa de cada um. E aí, se eu fizer isso, então a equação 6 disso aqui que eu obtive do sistema de equações 6, eu posso reescrever ele da seguinte maneira. O momento P vai ser a massa total, né, a soma das duas partículas, que multiplica ddt de R1 mais R2 dividido por 2. Se você achou estranho esse 2 aqui, ele é só esse 2 aqui da massa, né? Então veja que aqui nessa equação eu tenho m pequeno ddt de R1 mais R2. Então eu troco esse m pequeno por m grande sobre 2. E aí eu joguei o 2 aqui para dentro, já vai ficar claro por que eu estou fazendo isso. Agora, com essa equação, que eu vou chamar de 7, aqui eu tenho o momento igual a massa vezes uma velocidade. Então isso aqui não é ainda uma aplicação de dinâmica. Eu não estou falando de força, só estou falando da definição do momento. Mas, aplicando a segunda lei de Newton,
é simples, porque eu só preciso derivar isso aqui. Então, a derivada dp dt vai dar a força externa, né? Que isso é a definição da segunda lei de Newton. Então, aqui eu tenho dp dt, que vai dar a força externa. E aqui do outro lado, se eu derivar, eu vou ter a massa, continua ali, o m grande, que agora vai ser não a derivada primeira, mas a derivada segunda. Porque eu estou derivando com relação ao tempo duas vezes. Então é d2 de dt ao quadrado. E aqui eu poderia escrever o R1 mais R2 sobre 2, mas eu vou escrever simplesmente um vetor R grande. E o que esse vetor R grande representa? Justamente a soma do R1 mais o R2 sobre 2. Então, para duas partículas de mesma massa, a gente obteve aqui esse ponto R, que é a posição do ponto que se move como se fosse uma partícula de massa igual a m grande. Mas não existe uma partícula de massa m grande. Entretanto, esse ponto que a gente achou aqui é um ponto que representa esse sistema formado pelas duas partículas de massas iguais. E, vetorialmente, se vocês se lembram, isso aqui quer dizer o seguinte: se eu tenho um vetor para cá e outro vetor para cá, que representam, por exemplo, o R1 e o R2, a soma desses dois vetores é o que vai completar o paralelogramo, né? Eu não vou conseguir fazer um desenho totalmente perfeito aqui, porque eu estou à mão livre, mas vamos tentar. Esse aqui tem que ser um pouquinho mais comprido. Assim. E a soma dos dois vetores seria esse vetor aqui e liga os dois. Eu vou fazer aqui de verde. Devia ter feito esse pontilhado aqui de verde também. Vamos fazer. Então a soma dos dois vai dar o verde que eu estou fazendo agora. Só que nessa expressão aqui, ó, o R grande, ele é esse vetor verde, que é a soma do R1 mais R2, só que dividido por 2. Então vai dar aqui no meio. Aproximadamente, né? Então esse cara que eu estou representando aqui, em vermelho, esse cara é o vetor R. Então, para um sistema de duas partículas, o centro de massa dessas duas partículas vai ser o ponto médio, desde que as duas partículas tenham massas iguais, né? Como eu falei, a gente começou do caso mais simples e a gente já vai ver o que acontece nos outros casos. Só para manter a ordem das equações que eu estava fazendo, essa aqui é a equação 9, tá? Essa do R igual a R1 mais R2 sobre 2. Bem, se a gente já achou isso para duas partículas de massas iguais, tem que valer algo parecido para quando eu tenho partículas com massas diferentes. E aí tem um jeito de a gente fazer isso também, que é fazer algo análogo ao que a gente fez aqui, só que agora ao invés de ter mzinho e mzinho, eu vou ter m1 e m2. Então eu quero dizer que o momento total P, né, eu estou começando já com essa equação aqui, né? Então ele vai ser m1 dr1 dt mais o m2 multiplica dr2
dt. Ou seja, dá para escrever isso aqui como a derivada com relação ao tempo, ddt, da soma m1 R1 mais m2 R2. Veja que eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz antes, só que agora eu não posso deixar a massa em evidência e chamar de uma massa m grande e colocá-la para o lado de fora, né? Porque as massas são diferentes. Mas tem um jeito de a gente fazer isso, porque a massa continua sendo a soma dessas duas massas aí. Então quer dizer que m grande vai ser m1 mais m2, não vai ser 2m, mas vai ser essa soma aqui. E com essa relação na equação 10, a gente pode reescrever isso aí como o momento é a massa grande que multiplica ddt da soma que está ali, m1r1 mais m2r2, dividido pela soma m1 mais m2. Então, um pouco de calma aqui. Eu quero colocar essa massa m grande para aparecer na equação e a soma dela é m1 mais m2. Então, o que eu fiz aqui foi colocar o m grande dividido por m1 mais m2, que isso é 1, se eu dividir o m grande por m1 mais m2. Mas só para manter a simetria das equações, é útil fazer isso, a gente coloca o m1 mais m2 para dentro, e aí esse cara aqui representa alguém de interesse para a gente. Então, essa aqui é a equação 11. E eu digo que representa um cara de interesse porque aquele ali é o vetor R, análogo ao que a gente fez anterior para um sistema com as duas massas, só que agora, ao invés de ser o ponto médio, o centro de massa vai ser representado pela média ponderada, ao invés de ser pela média aritmética, que é isso que a gente está fazendo com essa equação aqui, né? Opa, não é mais. M1 vezes R1 mais M2 vezes R2 dividido por M1 mais M2, que eu estou chamando de equação 12. Então isso aqui já é uma generalização do caso anterior. Veja que se você tiver massas iguais, se M1 for igual a M2, aí você consegue fazer a equação 12 retomar uma forma idêntica, ou a mesma forma que a gente já vê na equação 9. O próximo problema, e esse dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, é o de encontrar qual é essa expressão para o centro de massa, ou se existe essa expressão, para quando eu tenho um número arbitrário de partículas. Aqui a gente falou de 2. Mas será que eu posso fazer com 3, com 4, com n, com um número genérico que pode a princípio ser bem grande? Então, para fazer isso, a gente faz o seguinte, ó. Suponha que eu tenho um sistema de partículas. Então, tem muitas partículas. Eu vou dizer que tem um número n, mas esse número n é arbitrário. Mas eu sei que para para todas as partículas que tiver lá, então para a partícula I, por exemplo, ela vai sentir uma força devido a J, se elas estiverem interagindo, e a partícula J vai sentir uma força no sentido inverso devido à partícula I. Isso aqui é uma paração e reação. Vou chamar isso aqui de equação 13. Então isso aqui vale para I e J sendo números naturais até um certo número n, né? Então pode ser 10, pode ser 100 e assim por diante.
Se a gente aplicar a segunda lei de Newton para uma partícula, que eu vou chamar para a partícula I, a gente vai ter o seguinte, então, a massa da partícula I vezes a aceleração da partícula I, que vetorialmente a gente vai escrever ela assim. Então, RI é o vetor posição, a derivada segunda do vetor posição com relação ao tempo. Isso aqui é massa vezes aceleração para a iésima partícula. Então, isso aqui vai ser igual à somatória de J igual a 1 até N, e eu só não posso somar J igual a I. Então, aqui eu vou colocar J diferente de I. O que eu quero dizer com isso? A partícula I vai sentir uma força devido a todas as outras partículas. Então, quando eu estou somando sobre todas as outras, eu não posso somar o I de novo, senão eu ia estar calculando a força que essa partícula I sofre devido a ela mesma, né? Seria ter I e I aqui também. Então, por isso que eu tenho que colocar esse J diferente de I. E isso aqui, essa soma, é justamente desse vetor Fi devido à partícula J. Então, essa é a soma das forças internas, né, que as partículas desse sistema podem estar sentindo ou provocando uma na outra, né? E aí, além disso, eu posso ter uma força externa que é aplicada na partícula I. Então, vou chamar de força Fi externa. Essa aqui é a equação 14. Então, agora, se eu somar sobre todas as I partículas, porque isso aqui, eu tenho que colocar essa somatória para somar o que todas as partículas estão produzindo de força na partícula I. Mas se eu quero considerar o sistema de partículas, eu preciso somar todas as forças que estão atuando sobre todas as partículas. Então, a gente vai fazer uma somatória de I igual a 1 até N de MI vezes D2 RI DT2, que é só a somatória desse lado esquerdo aqui. E isso aqui vai ser igual a D2 de DT ao quadrado da somatória de MI, desculpa, falei a somatória e não escrevi ela, da somatória de I igual a 1 até N de MI RI. O que eu fiz aqui? Eu só estou pegando essa equação e trocando a somatória com a derivada. Então, a somatória das derivadas é igual à derivada da somatória. Então, eu só troquei a ordem. Veja que o D2, DT2 foi para a esquerda, que está aqui agora, e a somatória que estava à esquerda agora está aqui dentro. Então, vai dar isso aqui. E aí eu posso agora pegar o lado direito dessa equação aqui em cima e também fazer essa somatória com relação a I. Então, vai ficar somatória de I igual a 1 até N, aquela somatória que eu já tinha lá, que é a somatória de J igual a 1 para todos os J's diferentes de I, que também vai até N, do vetor Fij, e isso aqui vai ser somado à somatória das forças I externas, né? Então, de I igual a 1 até N da Fi, se ficou meio pequeno, de Fi externo.
Agora, tem uma dessas somatórias aqui que vai dar uma coisa bem interessante. Ó. Veja que nessa somatória dupla, eu tenho uma somatória de FIJ para todos os J's. Mas para cada par IJ que eu tiver aqui, como a somatória também vai correr em I, eu também vou ter o outro elemento que vai ser o FJI, que vai ser o que está aqui em cima. E a soma desses caras dá zero. Então essa somatória aqui, apesar de dar essa coisa grande, meio horrorosa, ela vai dar zero por causa da equação 13. Então você não precisa se preocupar com isso. E aí a gente pode, então, escrever que a força externa atuando sobre esse sistema vai ser a somatória de I igual a 1 até N de FI externo. Essa somatória é só esse cara que está aqui, então só para simplificar, né? Então, estou dizendo que a força externa total é a somatória de todas as forças externas que atuam sobre todas as partículas. E, além disso, eu tenho que a massa total vai ser a somatória de I igual a 1 até N de todas as massas que eu estou chamando de MI. Assim, essa equação aqui que eu tinha chamado de 15, porque essa parte aqui vai dar zero, essa parte aqui vai dar a força externa, e essa parte aqui, ó, veja que é justamente aqui que eu tenho a somatória de I igual a 1 até N desse MI. Então é interessante aqui para mim fazer aparecer a massa total, né? Já que eu fiz isso para as duas partículas de massas idênticas, fiz para as duas partículas de massa diferente, e aqui dá para fazer alguma coisa semelhante. E lembrando que essa derivada com relação ao tempo ao quadrado, ela se aplica sobre o vetor posição que está aqui, né? Enfim, então se você pegar essa equação 16 e a 17 e colocar na 15, né? Esquece aquela primeira parte lá. Eu estou falando dessa aqui e essa aqui já deu zero. Então dá para escrever o seguinte. A equação 15 pode ser escrita como M d2r dt2, que é igual a uma força externa. Que é a força externa dada pela equação 16 que eu acabei de escrever ali, né? E quando eu estou fazendo dessa maneira, quem que é o R que eu estou chamando aqui, né? Que era esse o nosso objetivo, na verdade, quando começamos a fazer esse desenvolvimento. Então esse R, ele é 1 sobre M, que é a massa total grande, 1 sobre M, que multiplica a somatória de I igual a 1 até N de MI RI. Então veja que esse cara que está aqui, né, é a equação. Basicamente. Desculpa. Esse cara que está aqui, o MIRI, é o mesmo cara que estava aqui antes, né? O que mudou é que eu coloquei essa massa M grande aqui dentro do R, porque daí ela aparece aqui dentro da derivada. E assim aparece a massa M grande do lado de fora, porque daí isso aqui é análogo à segunda lei de Newton. Massa vezes a aceleração, que é a derivada segunda do vetor posição, é igual a força externa. Só que aqui eu estou falando para um sistema com um número N arbitrário de partículas. Então, essa soma
que a gente está vendo aqui, se você for fazer ela para duas partículas, você vai obter exatamente aquela média ponderada que a gente obteve no exemplo anterior, que foi esse aqui, né? Então, M1 e mais M2 é o M grande, e em cima você tem a soma das duas massas, se eu estou falando de duas partículas, que é o que você vai obter aqui. Então, entender um pouco isso é bastante importante, porque a lei de Newton ela é originalmente definida para uma partícula, né? Quando a gente fala em quase todos os problemas que a gente resolveu até aqui, a gente ou fala de uma partícula, ou se a gente está falando de uma bala, de um tijolo, de uma caixa, a gente está sempre assumindo um ponto que representa aquele objeto. A gente nunca está falando da dimensão do objeto, enfim, outras coisas que podem estar acontecendo. Então, de certa forma, a gente já estava usando o centro de massa, mas sem ficar calculando ele. E aí agora a gente está vendo uma maneira sistemática para obter quem é esse centro de massa. Então, para finalizar, ainda que já tenha visto bastante coisas no vídeo sobre isso, mas não tem jeito, né? Eu digo, é um conteúdo onde a gente começa a ter alguma conta um pouquinho maior para fazer com essas somatórias. Mas é importante a gente entender o seguinte, aquela somatória vale para um sistema com N partículas, que é um sistema finito, né? N é um número que eu sei contar. Mas a gente pode aplicar um limite naquilo, do N tendendo ao infinito, e eu não vou fazer rigorosamente o passo a passo aqui, mas para um sistema contínuo, para uma distribuição contínua de massa, que é o equivalente a você supor que existem infinitas partículas, continua valendo aquela equação. E daí o R, né, o vetor que vai dar a posição do centro de massa, vai ser a integral de R dm dividido pela integral de dm. Então você faz uma somatória em que você tem infinitos elementos, por isso estou chamando de dm, seria um elemento de massa infinitesimal, que a soma de todos esses vai dar a massa total. E quando você faz isso, você está usando aquela mesma ideia que a gente desenvolveu antes, mas para o caso limite de ter uma distribuição contínua. E como aqui eu estou falando de vetores, e a princípio o vetor R pode ter componente x, y e z, é importante entender que se eu tenho um R que é xi mais yj mais zk, então quer dizer que esse centro de massa que eu estou falando ali, R, ele vai ser a integral de xdm dividido pela integral de dm, na direção i, mais a integral de ydm dividido pela integral de dm na direção j, mais a somatória de zdm dividido pela integral de dm na direção k. Porque como eu estou falando de vetores, se o vetor tem 3 versores que vão dar a sua composição, eu faço essa conta separada para cada uma das coordenadas, né? Então depois, com alguns exercícios que a gente vai fazer, a gente vai ver exemplos de situações em que a gente calcula, precisa calcular, saber qual é esse centro de massa.